pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Luciviana e hoje a gente vai ver esse livrinho aqui que eu comprei. Comprei porque eu tava buscando um livro com ensinamentos budistas e esse é de um mestre zen budista, Haimin Sunim. Ele tem mais de um livro. Ele tem outros dois que eu comprei, pelo menos eu comprei colorido. Eu vou contar a história para vocês desse livro aqui, tá, gente? Da onde eu comprei, porque ele não veio colorido. E até para vocês, fica um alerta para vocês aí quando vocês quiserem comprar, tá? Gente, esse livro aqui é da editora Sextante. É da editora Sextante. É de capa mole, não é colorido. E a folha dele, gente, parece uma folha de jornal. Tá? Parece uma folha de jornal. Ele é coladinho aqui. E, gente, comprei no Mercado Livre porque ia chegar no dia seguinte. Beleza, só que tava o mesmo preço na Amazon e eu comprei só porque ia chegar no dia seguinte. Então, o que que acontece, pessoal? Tem que prestar atenção porque na Amazon era capa dura. Às vezes eu vejo o pessoal, né? Eu nem sabia que tinha BookTube, começa por aí. E às vezes eu vejo o pessoal comentando lá nessas literárias aí, nessas booktubes aí. Eu vejo o pessoal comentando, ai, link da Amazon, link da Amazon. Mas, gente, é sério, se você for numa livraria, você vai ver a diferença de preço que é da Amazon para livraria. É coisa assim de 100, 200, 300% que eu vi, tá? Eu vi, inclusive, essa última semana. Então, assim, não é uma coisa que eu tô falando de um ano atrás, é essa última semana. Fora as promoções que tem, né? A vantagem do Mercado Livre é que ele pode entregar no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo aí do comprador, né? Do vendedor, no caso. E nesse caso, eu comprei por causa disso, só que eu não me atentei ao fato de que ele é capa mole. E capa mole também não vem colorido. O que foi uma tristeza, né, gente? Mas é isso. Tá tudo certo e a gente segue em frente, né? Então, é um livrinho que você lê num dia só. Tem 205 páginas. É muito fluido, não vai, o que você vai ver aqui são algumas histórias, são ensinamentos e são assim, coisas que realmente você faz para desacelerar a mente, para tirar pensamento negativo. Esse livro, gente, ele é realmente algo que você precisa ver mais de uma vez. Porque ele fala não só como a gente desacelerar, tá? Mas também como descobrir a forma como a gente percebe o mundo nesses tempos que a gente tá nessa correria o tempo todo, que a gente não consegue parar, não consegue meditar, se aprisiona em sentimentos, reações, situações das quais a gente não consegue cair e carrega um fardo pesado porque a gente quer, né? Você vai entender com esse livro quanto que a gente pode levar a fazer a nossa jornada mais leve, né? É aquela história, né? É o caminho do meio, como a gente já vê em oráculo, como a gente vê em vários lugares aí, em vários ensinamentos budistas, a gente vê muito sobre isso, né? Sobre esse fardo que a gente sempre carrega aí de passado, sobre esse fardo que a gente espera do futuro, sabe? A gente deixar a vida fluir, a gente ter uma jornada mais leve, as coisas se abrem, gente. As coisas acontecem. Então, vamos lá. O que que eu vou falar desse livro, gente? Basicamente, você vai comprar ele como um ensinamento zen budista, mas é um ensinamento para vida, tá, gente? Esse, como eu falei, é preto e branco. As folhas dele são meio que de jornal. Não é uma letrinha tão petitica, não, tá, gente? É uma leitura suave, gostosa. E eu fiz marcações. O duro desse livro aqui é que tanto eu quanto a minha filha fez marcações, né? Então, aqui tem marcação de todo mundo. Mas eu quero mostrar para vocês alguma dessas marcações, tá? O quanto que esse livro pode ser interessante. Eu não quero ficar falando sobre o que que é, por que que você deve comprar. Eu acho que, né? Você sabendo a temática, o ensinamento, o que que você vai ter daquele livro e até por alguns trechos você consegue
entender, ter insights e sentir. Tudo é sobre sentir, né, gente? Sentir se realmente esse livro serve para você, tá? Então, vamos lá. Como que eu marco, gente? Para mim, aleatório, tá? Eu coloquei essas cores, verdinho e azul, só por causa do livro, mas normalmente eu nem ligo para as cores que eu coloco nas marcações, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu uso essas canetinhas. Opa, gente, desculpa que eu acertei aqui, hein? Eu uso essas canetas da Stabilo, que é pra marcar, né? Que você compra aí nos marketplace. E os marcadores. Gente, eu vejo muita gente cortar isso aqui. Seria interessante, né? Porque, ó, isso aqui vai rapidinho com as leituras que a gente tem. E é isso aqui que a gente marca, que a gente coloca aqui, tá, gente, ó. É isso que a gente coloca aqui. Então, assim, o que faz sentido aqui nessas marcações? Gente, o que faz sentido é muitas coisas que às vezes a gente, sabe aquele olhar de, nossa, é verdade, sabe, de concordância, de assertividade, de bateu comigo? É sobre isso, tá? Essas marcações é justamente sobre isso. Então, eu vou pegar algumas aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, ele tá todo muito marcado. Olha uns trechinhos aqui para vocês verem. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos fazer as pazes com o passado e nos desapegar dessa nossa bagagem. É o que a gente fala, né? O que esse livro traz sobre essa coisa da gente mesmo arrumar um fardo. Nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que a gente carrega, se é algo que a gente está carregando porque a gente quer, porque a gente não consegue ver isso de uma forma mais leve, a gente não consegue entender um ensinamento no passado e muitas vezes a gente fica assim aprisionado a ele, carregando uma bagagem que não é necessária na nossa vida hoje, entende? Vamos ver mais uns. Olha, gente, é uma leitura muito fluida. E se isso aqui fosse colorido, gente, ia ser incrível, né? O que é uma pena. Então, olha aqui, ó, outra coisa que eu marquei, que lindo. Ame-se apesar das suas imperfeições. Olha que coisa linda, né? É algo que a gente quer ouvir. A gente sempre quer ouvir isso num livro, numa frase, num cartão. E é algo que isso daqui tinha que estar dentro da gente já, né? Não ser uma coisa, algo de dúvida, né? Amar-se não deveria ser dúvida para ninguém. Acaricie seu coração de vez em quando e diga para si mesmo: eu amo você. Olha aqui, gente. Olha aqui que interessante. É difícil controlar depressa uma emoção negativa. Quanto mais tentamos, mais forte ela se torna e vem à tona. Desculpa. Mesmo que sejamos capazes de controlá-la, podemos acabar apenas reprimindo-a, só para que seja extravasada no futuro. E aqui ele fala sobre a gente não reprimir os nossos sentimentos, né? Ele fala sobre... Olha aqui. Então, o que devemos fazer? Como podemos entender melhor nossas emoções negativas e tentar solucioná-las em vez de reprimi-las? A resposta é bem simples. Tudo o que precisamos é separar a energia crua dessas emoções dos rótulos linguísticos que acompanham, como a raiva e o ódio, e testemunhar calmamente até que a energia se transforme em outra coisa. Então, o que ele fala, gente? Ele fala sobre transmutar. Ele não tá falando pra você reprimir, pra você falar, olha, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, eu vou engolir isso. Ele não tá falando pra você fazer isso, ele tá falando pra você pensar no sentimento que você tem hoje, que você sente, e você transmutar esse sentimento dentro de você. Então, se você tá com muito ódio de si, é algo de, sabe, ou de alguém, é algo de você falar assim, não, mas aquela pessoa me fez alguma coisa boa, mas eu sou grato por aquela pessoa, sabe? Eu tenho que agradecer, essa pessoa tá me ensinando alguma coisa, sabe? Você vê algo bom daquilo, você vê um ensinamento daquele sentimento ruim que você tá no momento.
Tá vendo, gente? É um livro que você não vai ler uma vez, né? Em vários momentos aí você vai abrir ele e você vai ler. Foi muito, 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 muito coisado, gente. Muito. Deixa eu achar mais uma partinha aqui que eu gravei pra vocês. Olha aqui esse aqui. Quando tiver que tomar uma decisão, tente avaliar quantas pessoas se beneficiarão da sua ação. Se ela satisfazer apenas seu ego e magoar os outros sem necessidade, a decisão é errada. Então, olha que interessante, né? Se essa decisão que eu for tomar foi só pro meu ego e eu ainda assim vou magoar e prejudicar outras pessoas, então não é a melhor decisão, né? Sabe, é enxergar as coisas de uma maneira que você, às vezes, fazendo nessa correria da vida, nessa correria do dia a dia, você acaba não pensando e tomando decisões erradas, né? E essa daqui, que é outra dica aqui maravilhosa, que fala sobre relacionamentos. Então, olha que ensinamento que tem aqui, gente. Se nos sentarmos bem perto durante muito tempo, ficamos com calor e podemos nos queimar. Se nos sentamos muito longe, não sentimos o calor. Da mesma forma, não importa se você se dá muito bem com alguém. Se ficarmos muito próximos sem construir um espaço pessoal, logo nos sentiremos presos e esgotados. E então é fácil deixar de valorizar o relacionamento e se ressentir pela falta de privacidade e independência. Gente, olha que ensinamento maravilhoso, né? É a individualidade, é o espaço pessoal, é aquilo que o outro precisa fazer e que eu também preciso. Eu também preciso desse espaço, eu também preciso me cuidar, eu também preciso me enxergar sozinha, né? Assim como o outro. Eu não posso estar o tempo todo colado, porque aqui, como que fala, o tempo todo dessa forma, é como se eu estivesse queimando, né? O calor, ele aquece muito, a gente vai ficar esgotado com essa energia. Então, sim, a gente precisa, sim, de entender esse espaço pessoal que a gente precisa com relação aos relacionamentos, com relação ao outro, né? Tem até um livro muito bom que fala sobre intensa, que é aquela pessoa que ela ama tão intensamente e ela precisa se entender, né? Depois a gente fala desse livro, gente. E assim vai, olha. Olha só quantos ensinamentos que esse livro ele vai te trazer. Olha isso aqui. Ele fala mal dela pelas costas. Ela, sem saber de nada, se aproxima dele e lhe diz as palavras mais generosas. A melhor vingança é o amor. É aquela história de pagar o bem, pagar o mal com o bem, né? Já ia falar errado. Você recebe o tanto que pode dar. Olha aqui. Em seus relacionamentos, presuma que você vai dar mais que receber. Presuma. Nós nos lembramos muito bem do que fizemos pelo outro, mas nos esquecemos com facilidade do que fizeram por nós. Mesmo que você pense que lhe devem pouco, é provável que tenha recebido quase o mesmo que deu. É aquela história da gente julgar e achar que o outro nunca dá o suficiente, não dá a mesma quantidade, a mesma proporção que a gente. E assim, gente, o amor não é medido, né? Mas o que ele tá querendo dizer é que a gente dá de acordo com aquilo que a gente recebe. Então, será que a gente deu o suficiente para aquela pessoa, para que ela retornasse, para que ela falasse com a gente da mesma maneira, para que ela fosse tão recíproca assim? Você entende? Então, ele faz você pensar sobre muitas coisas esse livro. Ó, primeiro amor. Demonstrações de amor são pequenas em comparação com o que há de grandioso escondido por trás delas. São as demonstrações que ele tá falando, as atitudes, né? As atitudes. E assim vai, gente. Um livro que você lê num dia só, mas sim, é importante você grifar algumas coisas. Meça seu valor não pelo saldo da sua conta bancária, mas pela frequência da sua generosidade, né? Então, é muito importante você gravar algumas coisas. É uma leitura ativa quando a gente grava, quando a gente faz um caderninho colocando ali o que a gente achou do livro,
né, contando ali qual o sentimento que ele despertou na gente. Então, o sentimento que esse livro me despertou foi de acolhimento, foi de perceba os ensinamentos na hora que você tem a mente mais turbulenta, foi de reflexão profunda e autoconhecimento. Então, é um livro, assim, para levar para a vida, para dar de presente. O de capa dura é melhor, seria melhor, né? Porque é tudo colorido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer os livros dessa forma agora, tá? Vou trazer alguns trechinhos, o porquê que eu marquei, tá? E se interessar, se vocês gostarem, sim, vocês comprem. Eu vou deixar o link da Amazon aí, gente. Esse negócio de afiliado da Amazon, sabe? É uma coisa assim que vai e volta e às vezes nunca dá certo, mas de qualquer jeito é o lugar não onde tem mais barato. Então, vou deixar o link aí. E o da capa dura, tá, gente? O da capa dura, porque assim, assim acaba que a gente nem aproveita as imagens que tem aqui pra gente, que poderia ser tão gostoso pra gente ficar meditando até, né, refletindo sobre isso, porque olha só, aqui tem uma menininha, ó, e aqui o menininho. Ai, gente, depois eu vou mostrar o outro colorido. Obrigada pela visita, pessoal, até mais.